Olá! Seja bem-vindo à nossa primeira aula de Educação Fiscal e hoje nós vamos falar sobre o conceito de tributo. Vamos lá? Conceito de tributo. Segundo o artigo 3º do CTN, que é o Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ok, Marcelo, eu não entendi nada. Dá para você me explicar de uma outra maneira? Claro, é por isso que estou aqui. Vamos lá? Então, artigo 3º do CTN, que é o Código Tributário Nacional, diz que tributo é toda prestação pecuniária. Pecuniária vem do dinheiro, então significa que é uma prestação em dinheiro. Compulsória significa que é obrigatória. Então é uma prestação em dinheiro, paga em dinheiro, que é obrigatória. Em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Aqui ele quer dizer que nenhum tributo pode ser pago com moeda estrangeira, ou seja, só pode ser pago com moeda nacional, no nosso caso, o real. Que não constitua sanção de ato ilícito. Então, ato ilícito seria um ato ilegal. Por exemplo, na comercialização de drogas, não pode, cobrar tributo, porque é um ato ilícito. Comercialização de DVDs e CDs piratas, também não pode cobrar tributo, porque é um ato ilícito. Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui ele quer dizer que instituída em lei, quer dizer, ninguém pode criar um tributo do nada, vou começar a tributar o ar que a gente respira. Não é possível, Então, todos os tributos precisam estar previstos em lei, Então, não é qualquer pessoa assim do nada que pode criar um tributo e simplesmente começar a cobrar. E mediante atividade administrativa plenamente vinculada, significa que somente um fiscal que é vinculado à área administrativa, como a Receita Federal, Estadual, é que pode cobrar aí as empresas do recolhimento desses tributos. Ok? Vamos para nosso próximo tópico. Divisão de tributos. Bom, popularmente a gente chama tudo de imposto. Tudo bem, não está errado, Mas, tecnicamente, existe uma diferença. Tributo é tudo, é o gênero, e ele tem algumas espécies. Quais seriam elas? Tributo, então, é dividido em contribuições, empréstimo compulsório, taxas, impostos e contribuição de melhoria. Ok, Marcelo, mas qual que é a diferença disso tudo se para mim tudo é imposto? Então, vamos lá entender essa diferença. Então, os tributos são divididos em 5 espécies. Então, impostos serve para atender às necessidades gerais da coletividade, como saúde, educação, transporte e segurança. Aqui, ele quer dizer que imposto, então, o governo vai cobrar o imposto, ele vai para um bolo bem grande. Por exemplo, o ICMS. O ICMS é o imposto sobre a circulação de mercadoria. Então, ele vai para um bolo bem grande, chamado ICMS, e depois é que o governo vai dar uma destinação, cortar esse bolo em várias fatias de tamanhos diferentes e vai dar uma destinação de quem que vai comer cada pedaço desse bolo, por exemplo. Taxas. As taxas são cobradas para a prestação de um serviço público específico, o exercício do poder de polícia, exemplo, iluminação pública, coleta de lixo, fiscalizações, licenciamentos, etc. Então, no caso da taxa, ela vai sempre ter uma contraprestação imediata específica, como os exemplos que foram citados ali. Então, digamos assim, você quer tirar um passaporte. Ok, você vai lá na Receita Federal, pede para confeccionar o seu passaporte, ela libera para você, porém ela vai cobrar uma taxa. Em contrapartida, você recebe o seu passaporte, então você sabe exatamente para que você está pagando aquela taxa. Taxa de iluminação pública, então, na sua rua vai ter um poste ali que tem
né, uma lâmpada que vai estar iluminando ali a sua rua. Então você paga uma taxa de iluminação pública, mas você tem ali em contrapartida uma prestação imediata. Contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria recaem sobre a valorização de imóvel particular e decorrência de uma obra pública. Então imagine assim que no final da sua rua, uma rua sem saída, tem uma pracinha, e daí a prefeitura vai lá e ela ilumina toda essa pracinha, planta um jardim, deixa ela bem bonita. E daí todos os imóveis que estão ao redor ali dessa praça acabam sendo valorizados, porque o bairro ficou muito mais bonito, ficou um bairro mais atraente. Então, neste caso, a prefeitura daí pode ali cobrar uma contribuição de melhoria, porque a obra que ela fez com que, né, o seu bairro, a região do seu bairro, valorizasse os imóveis. Diferente, por exemplo, se for construído um shopping próximo à sua casa, porque daí o shopping é uma obra privada. Vai valorizar o seu imóvel? Vai, mas daí não foi, né, um órgão público, não foi a prefeitura que promoveu essa melhoria. Então é diferente, a melhoria tem que ser promovida aí pelos órgãos públicos. Contribuições sociais. As contribuições sociais destinam-se à coleta de recursos para as atividades com destinação específica. Então, basicamente, a contribuição social é um pouquinho diferente do imposto. Lembra que o imposto eu tinha comentado que é um bolo bem grande, que o governo arrecada, né, os ingredientes desse bolo lá, vai ser a sua arrecadação, e depois ela vai decidir o que ela vai usar, né, a fatia desse bolo, que pode ser uma fatia para educação, outra para transporte, segurança, entre outros. Já aqui nas contribuições sociais, já precisa ser sabido a destinação. Por exemplo, o PIS, né, que é o Programa de Integração Social, ele é uma contribuição. Então, a destinação, 50% da destinação do PIS, por exemplo, é para pagar o abono salarial aí dos empregados que ganham até 2 salários mínimos, né? E 50% aí para financiar parte do seguro-desemprego. Então, no caso do PIS, que é uma contribuição, é sabido ali qual que é a destinação. Então, toda contribuição, quando ela é criada, precisa já definir qual que vai ser a destinação específica dela. Não pode ser para depois, como ocorre nos impostos. Empréstimos compulsórios, então, seriam instituídos visando aí atender as calamidades públicas ou guerra externa, né? Então, né, não tem ainda na história ainda do Brasil ainda que tenha ocorrido ainda empréstimo compulsório, tá? Então, mas poderia ocorrer, está previsto aí na legislação, caso o governo quisesse, né, se tivesse acontecido alguma calamidade pública ali, ele poderia instituir imediatamente. Checando o aprendizado. Vamos lá? Uma perguntinha para você. Então, muitas vezes o banco nos cobra uma taxa de manutenção da nossa conta corrente, conhecida como cesta. Essa taxa é destinada aos cofres públicos? Tempo para pensar? 3, 2, 1. Vamos lá? Se você respondeu que sim, infelizmente, você errou. Porque, na verdade, apesar de popularmente os bancos chamarem, né, o que eles cobram aí dos correntistas de taxa, não é correto. Na verdade, o que o banco pode cobrar é uma tarifa bancária, né? Então, a taxa da manutenção lá que ele pode cobrar por ele ceder um talão de cheque, um cartão de débito, de crédito aí dos seus correntistas, ele até pode cobrar, mas, na verdade, ela é uma tarifa bancária e não taxa, e ela vai ser receita para os bancos aí da iniciativa privada, diferente da taxa, que sim seria um tributo, e essa sim seria recolhida aos cofres públicos. Agora vamos entender um pouquinho a diferença de impostos diretos e indiretos. Impostos diretos são considerados impostos diretos aquele que o governo arrecada diretamente dos cidadãos, como, por exemplo, o IR, o IPTU ou ainda o IPVA. Mas qual que é a diferença? A diferença é assim: quem tem que pagar o meu IR, no imposto de renda, sou eu, né? Então, no final do ano, sempre no outro ano, tem um período ali, uma data, geralmente até de 30 de abril, né, do ano posterior,
eu preciso entregar a minha declaração de imposto de renda e eu que preciso apurar o meu imposto de renda se eu devo ou não. O IPTU da minha casa, do meu imóvel, também sou eu que tenho que pagar. O IPVA do meu carro também sou eu que tenho que pagar. Eu não posso destinar, repassar esse imposto para outra pessoa. Por isso que ele é chamado direto, imposto direto. Agora vamos entender um pouquinho sobre o imposto indiretos. São os impostos que incidem sobre os produtos e serviços que as pessoas consomem. São cobrados de produtores e comerciantes, porém acabam atingindo indiretamente os consumidores, pois esses impostos são repassados para os preços desses produtos e serviços. Temos como, por exemplo, o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e ainda o ISS, que é o Imposto sobre Serviços Prestados. Então, quando a gente compra um tênis, por exemplo, já é sabido que dentro no valor daquele tênis já tem lá o ICMS, o IPI, entre outros tributos. E a loja, ela repassa, o comércio em geral vai repassar esse tributo para nós, consumidores finais. Então, ela é que vai recolher os cofres públicos, porém ela cobra da gente, porque ele vai estar embutido no valor que a gente paga, no preço final. Por isso que ele é considerado um imposto indireto. Vamos checar o nosso aprendizado? Uma perguntinha para você. Se eu comprar um carro ou uma moto, vou ter que começar a pagar o IPVA. Esse tributo é considerado um imposto? Bom, tempo para pensar. Se você respondeu que o IPVA é um imposto indireto, infelizmente você errou, porque o IPVA é um imposto direto. Isso mesmo, o carro é seu. É você que vai ter que recolher o IPVA dele. Você não tem como repassar para terceiros, como o comércio e a indústria em geral fazem com alguns tributos. Portanto, o IPVA é um imposto direto. Fato gerador. Fato gerador é o fato que gera a obrigação tributária, para que, como tal, possa ser imposta ao contribuinte. Porém, para ser cobrada, o fato ocorrido deve se enquadrar rigorosamente dentro dos termos da lei. Então, o fato gerador é aquele fato que ocorre que obriga, então, aí o recolhimento de um tributo. Exemplo, ICMS. ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria. Então, o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadoria. Então, é aquele fato que vai ocorrer que obriga ali o imposto a ser recolhido de alguma maneira, conforme a legislação prevista. Checando o aprendizado, vamos lá, uma perguntinha para você. Então, qual é o fato gerador do ICMS? Bom, tempo para pensar. Eu acabei de dizer para vocês, Então, vamos recapitular? Então, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, logo, o fato gerador do ICMS vai ser a circulação de mercadorias. Base de cálculo. Base de cálculo é a grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota para calcular a quantia a pagar. Então, quando a gente vai calcular um tributo, precisa calcular um percentual em cima dessa base, de uma base. Qual que vai ser a base? Então, geralmente é o preço da mercadoria. Por exemplo, se eu for lá e comprei um tênis, eu paguei R$200 nesse tênis, então a base de cálculo do ICMS, por exemplo, vai ser R$200. Alíquota. A alíquota é o percentual aplicado sobre uma base de cálculo e que resulta um valor monetário. Seguindo o mesmo exemplo, o qual eu acabei de citar anteriormente, do tênis, que custava R$200, então eu disse que a base de cálculo dele era R$200. Ok, qual que vai ser o valor do imposto? Vai depender da alíquota. Digamos então que a alíquota do ICMS seja 18%. Então, eu vou aplicar 18% sobre a base de cálculo de R$200. Logo, eu vou achar o valor
do meu imposto. Até a próxima, pessoal. Espero que você tenha apreciado a nossa primeira aula de educação fiscal e não deixe de continuar aqui o nosso aprendizado para a próxima aula.